gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa maquiagem, tanto a pele quanto os olhos, esse olho super colorido com cut crease aberto, então bora lá aprender. Eu comecei limpando bem a pele dela com a água micelar da Biang e um algodão, e eu já vim com uma bruma para dar uma hidratação inicial para essa pele e já vim com o hidratante da Profils, que eu sempre uso, espalhando por todo o rosto com o pincel, mas eu sempre venho com os dedos depois para garantir que não ficou produto acumulado em nenhum lugar e para espalhar bem esse produto. E eu ainda passei o Beauty Oil da Native Capello na região central do rosto da Luma, porque eu vi que estava um pouco ressecado, e ainda vim com o primer da Biang, o Glow, para preparar ainda mais essa pele para receber todos os outros produtos. E lembrando que entre cada passo eu sempre dou uns 2-3 minutos para a pele absorver um pouco esses produtos. E agora eu já vim com a base, aplicando primeiro com o pincel. E não esquece de levar a base pro pescoço, pelo amor de Deus. E agora eu venho dando acabamento com a esponjinha. E eu fiz uma segunda camada de base mesmo, direto com a esponjinha, nas regiões que eu achei que precisava de mais cobertura, que era nas olheiras e na testa, que a Luma tem umas manchinhas. E agora eu comecei a iluminar o rosto com esse corretivo que não é tão mais claro que o tom de pele dela. E eu acho que ficou um tom ótimo, que não ficou nada exagerado, então eu aplico primeiro com o pincel e depois dou acabamento com a esponjinha. E aí eu vim fazendo um contorno em creme com o corretivo da Dalla, que ele esfuma muito fácil, gente, é maravilhoso. Fiz ali nas bochechas, na lateral da testa, um pouquinho no nariz, só pra dizer que eu passei, porque eu gosto de fazer contorno em pó no nariz mesmo. E já vim esfumando com a esponjinha, e olhem como ele esfuma fácil, é maravilhoso. Não fica nada marcado. E eu usei um batom em bala como blush cremoso e dá super certo. Primeiro vim com o pincel e depois vim dando batidinha com a esponja, porque eu achei que tinha ficado um pouco demais. E, gente, façam isso porque faz o blush durar mais. E aí eu passei o iluminador em gel da Bruna Malheiros pra dar uma iluminada inicial nesse rosto. E logo em seguida eu já vim com o iluminador em pó, mas eu não achei que esse iluminador ficou tão bonito e iluminou tanto, então vocês vão ver que depois eu vim com outro por cima e eu passei esse blush da Bruna Tavares, que tem que ter muita cautela, porque ele é muito pigmentado e essa cor é linda. E já vim com o contorno em pó, e eu vou bem aos poucos construindo essa cor pra não ficar marcado, e ficou lindo, modéstia à parte. E pra fazer o contorno no nariz eu uso um tom mais claro, e aí não tem erro, não fica marcado, fica lindo. E daí eu tirei os acúmulos de corretivo que tinha ficado embaixo dos olhos e selei essa região com pó. Gente, é muito importante tirar esses acúmulos antes de selar com pó, senão fica horrível. E aí eu selei com pó solto embaixo dos olhos, no queixo, no nariz e na testa. E já tirei com... Não deixo esse pó muito tempo no rosto, eu já tiro ele com um pincel. E aí eu passei mais iluminador. E esse sim eu achei que ficou maravilhoso, deu o estourinho que eu gosto. O outro não tinha ficado legal. E passo pó por todo o rosto, por toda a parte que eu ainda não tinha passado. Até eu ver que tá tudo bem sequinho e daí eu finalizo com bastante bruma fixadora. E agora vamos para os olhos. Comecei passando corretivo por todo o olho dela e passei um pouquinho mais de pó embaixo dos olhos, porque eu sabia que sombra ia cair e eu não queria que manchasse a pele. E eu comecei aplicando essa sombra roxa acima do côncavo dela, depositando só, não me importando em esfumar, e sim só em depositar, em concentrar bem essa sombra. E eu puxei um pouco pra fora ali também, porque eu vou fazer um cut crease aberto. E agora eu comecei a aplicar uma sombra rosa em cima da borda da sombra roxa. E vocês podem ver que eu aplico e já dou uma leve esfumadinha. E eu puxei essa sombra rosa bem pra fora também. E eu faço isso até eu achar que a sombra rosa tá bem intensa, mas que também tá esfumada. Aí eu voltei um pouco com a sombra roxa, porque eu achei que ela tinha se perdido um pouco. E aí eu vim com uma sombra marrom escura, mais fria, não para mudar a cor desse roxo, e sim para dar uma escurecida nele, para quando a gente fizer o cut, ficar mais marcadinho e mais bonito. E daí eu vim fazendo o cut, e nessa hora segura na mão de Deus e vai, porque quando tu acha que tá bom, tu vê que um lado tá diferente do outro. E assim a gente vai, gente, horas tentando arrumar e deixar perfeito. E depois eu vim com um pincel de precisão, assim, na borda do cut, para garantir que tava tudo bem certinho, e se tem algum errinho, é essa hora que tu arruma. E agora eu passei esse verde bem na borda do cut e cuidar pra chegar bem pertinho lá da bordinha pra não ficar mais claro na borda. E daí eu vou fazer o que agora? Isso mesmo, outro cut, mas dessa vez é mais fácil porque eu já tenho o cut de cima que eu tinha feito antes pra me guiar. E, gente, é muito importante depois que tu termina o cut, tirar qualquer excesso de corretivo que tenha ficado. Então eu vou passando assim o pincel e tiro o excesso no papel. Passo de novo e tiro o excesso num papel para não ficar nenhum excesso e depois nenhuma sombra acumular em cima. Aí, para tirar aquele muito branco que ficou do lado ali, eu venho com um pouco da base mesmo e passo, depois passo com uma esponjinha para ficar do tom da pele dela mesmo.
E agora eu vim com essa sombra meio rosa, meio coral, essa cor que vocês estão vendo aí. E eu queria que ela ficasse mais pigmentada no canto interno do olho. E conforme ela fosse pro canto externo, fosse ficando mais suave, né? Mais do tom da pele dela mesmo. Então eu comecei pigmentando ela bem e depois eu achei que eu tinha passado demais. Então eu voltei com um pouco de corretivo. E eu fui, enfim, construindo esse esfumado para ficar mais intenso no canto interno e menos intenso conforme fosse indo pro canto externo do olho. E depois eu vim com um pó compacto naquela parte ali do corretivo que eu ainda não tinha selado. E, gente, percebam que eu tô sempre puxando bem o olho dela e isso facilita muito na hora de fazer a maquiagem. E agora eu passei um pouco de cola ali no canto interno e colei um glitter. E como a pele estava bem selada, eu consegui varrer todo o excesso de glitter com um pincel. E agora eu vim fazendo a parte de baixo do olho, primeiro aplicando a sombra roxa e depois esfumando essa sombra roxa com a sombra rosa. A mesma coisa que eu tinha feito em cima. Passei um lápis roxo na linha d'água dela. Passei o mesmo iluminador do rosto embaixo da sobrancelha e depois eu vim com o pincel ali de esfumado no acabamento. Fiz um delineado rente aos cílios e mostrei pra vocês que quando eu não faço delineado gatinho, eu sempre gosto de vir com uma sombra preta dando uma esfumada no final desse delineado, porque o acabamento fica mais bonito. Passei máscara de cílios nos cílios superiores e nos inferiores, colei uns cílios postiço e fui fazer a sobrancelha. A sobrancelha da Luma já é super bonita, super preenchida, então eu só tirei o excesso de base que tinha nela e preenchi mais ali no início, que é onde tem mais falhinhas. E vamos finalmente para o batom. Eu passei com esse pincel, que ele facilita muito a minha vida, sério, é maravilhoso. E passei um gloss por cima. E acabou, gente. Esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se vocês querem mais vídeos assim, me conta aqui nos comentários. Se tu gostou dessa maquiagem, me conta aqui também. E eu sei que teve alguns erros, que a luz oscilou bastante, mas é o primeiro vídeo que eu gravo nesse formato, então por favor relevem. E gente, por favor, me ajudem a compartilhar o meu trabalho. Então, um beijo e até a próxima.